Vídeo 80. Esse vídeo eu não estava pensando em gravar agora. Eu estava dando uma volta para resolver alguns compromissos e acabei tendo que aguardar numa repartição até o horário que esta abre, né? E vamos ver como fica este vídeo totalmente de improviso, né? No último vídeo eu encerro falando que as pessoas ainda querem dar um sentido de nação a isso aqui, né? Vejam bem, eu enquanto estava na Europa, eu era o tipo de pessoa que não falava mal do Brasil. Por uma série de fatores, né? Eu não tinha nada contra o Brasil. Eu era uma pessoa que acreditava que se trabalhando poderia-se chegar onde se quisesse aqui no Brasil, e não tinha maiores problemas com o país, né? Como vocês sabem, eu tinha viajado sem querer, né? Sem ter motivo contra, né? Eu não tinha nada contra o país, né? Eu não tinha nada que achasse que desabonava ao ponto de eu ter que ir embora, né? Eu fui aquela pessoa que foi embora por uma série de outros motivos, como eu já contei para vocês, né? E por que eu estou falando isso agora, né? Quem viu o último vídeo pensa, bah, o cara falando mal do Brasil, né? Chamando isso de coisa, né? Então, se em 1989 eu não tinha nada contra o país, né? Como que em 27 anos todo esse conceito mudou, né? Eu espero que vocês fiquem comigo por muito tempo aqui no canal. E com o passar dos anos, vocês poderão ir entendendo como toda essa mudança aconteceu, né? Mas só para resumir, eu diria que principalmente nos últimos anos, neste país, eu precisei dos profissionais liberais, né?
Profissionais liberais, como vocês sabem, são várias profissões, né? E eu não encontrei um profissional liberal em várias áreas que eu precisei, com o mínimo de competência, né? Ou seja, só pessoas mal formadas e incompetentes, né? Este seria um dos primeiros motivos da minha desilusão, né? Saber que este é um país que não tem nem condições de formar alguém, né? Depois, nesta mesma sequência dos últimos anos, eu acabei precisando das instituições brasileiras, né? Entenda-se por instituições todo o aparato que é obrigatório do Estado, né? Aquele aparato que qualquer país precisa ter, né? E este país, além de não ter os profissionais liberais, também tem instituições completamente falidas, sem condições nenhuma de atuar, né? Então, aí se completou a minha desilusão com esse país, né? E daí, claro, vem aquela desilusão comum que todo mundo sabe, que o povo brasileiro é difícil, né? É difícil. As pessoas se acostumaram a essa falta de qualidade, de competência. Então, parece que aqui tudo vale ser feito pela metade, né? Então, isso é só um resumo. Para quando eu falar mal do Brasil, vocês já saberem pelo menos que eu falo mal hoje de uma total desilusão. Bom, voltamos a Portugal, né? Aqui são prédios e mais prédios e mais prédios, todo dia, toda hora, em construção, né? Para qualquer lado que se olhe. E, voltando então a Portugal em 1989, eu era o quebra-galho de todo mundo, né? Como eu sempre estava motorizado, né? Eu sempre estava com algum veículo, né? E agora nessa época que eu viajava muito, então eu ficava direto com algum veículo, né? O Boticário, né? Eram os veículos que eu ia para casa, que eu ia para o trabalho, né? Porque eu estava sempre resolvendo alguma coisa e os horários também faziam com que eu tivesse que ficar com um veículo, né? Então, qualquer um que precisasse ir em algum lugar, principalmente naqueles horários que já é mais difícil os transportes, né? Adivinha quem eles chamavam, né? E adivinha se eu não estava sempre à disposição de pegar um carro e levar alguém em algum lugar, né? Isso sem contar que esse deslocamento poderia ainda ser necessário que eu tivesse que arcar com alguma despesa, né, financeira, né? E vocês já sabem que é fácil tirar dinheiro de mim. Então,
eu só poderia ser mesmo, ou podia ser mesmo, o melhor amigo de todos, né? E daí, certo dia, o Leon me convida para ir visitar mais um brasileiro, né? Este brasileiro eu não conhecia ainda, né? E era um brasileiro que o Leon já conhecia desde que chegara em Portugal. Tinha trabalhado lá no jornal, entregando o jornal. E casualmente também era gaúcho e também era de Porto Alegre, né? Era uma invasão de porto-alegrenses lá em Lisboa naquela época. Eu acho que é aquela coisa, um vai puxando o outro, né? E vai um indo no rastro do outro, né? Tinha muito gaúcho e muito gaúcho de Porto Alegre, né? E este gaúcho, se eu não me engano, o nome desse cara era Ademir. Olha, são 27 anos, me perdoem se eu não me lembro mais nem o nome certo do cara. Mas digamos que era o Ademir. E este cara estava retornando para o Brasil, né? E segundo o Leon, ele estava indo de férias, né? O Leon disse, não, ele está indo para Porto Alegre com a esposa. Ele tinha uma namorada, esposa, que também era gaúcha de Porto Alegre. E o Leon disse, não, eles estão indo para Porto Alegre, mas voltam. Daqui um mês eles estão de volta, né? E eu vou pedir para ele levar umas cartas, né? E umas coisas que eu quero mandar para o Brasil, lá para minha família, né? E o Leon ainda sugeriu, né? Então, que eu se quisesse, mandasse também alguma correspondência, né, que ele poderia entregar para a minha família, né. E eu pensei, não, vou mandar mesmo umas cartas, né, que em mãos era mais rápido que o correio, né. Os correios eram muito demorados naquela época, né. E este cara morava em Telheiras Sul. Telheiras Sul já era, digamos, saindo de Lisboa. A gente saía numa das principais artérias da cidade e ia para um arredor. Era o limite da cidade. Tanto que ali estavam sendo construídos muitos prédios novos, né? Porque era aquela zona que antes era uma zona rural de Lisboa, né? Era bem arredores mesmo. E o Leon, claro, precisava que eu levasse ele até lá, né? Não tinha metro para lá, os autocarros eram limitados, os ônibus, né? Então, e era de noite, era tarde da noite, e claro, o quebra-galho aqui só podia servir para fazer essas coisas, né? E acabamos nos deslocando até lá, né? Era o limite de Lisboa, né? E chegávamos então no apartamento deste cara, que aqui eu estou chamando de Ademir. Em função do armazenamento, este vídeo eu termino aqui, continuo no próximo. Valeu!